O livro de Gênesis é muito mais do que uma narrativa das origens do mundo. É o início do plano de Deus para redimir a humanidade, uma história que culmina em Cristo. Neste vídeo, exploraremos como Gênesis contém promessas e referências messiânicas que se cumprem de forma extraordinária no Novo Testamento. Se você já se perguntou como as Escrituras, escritas por diferentes autores em épocas tão distintas, podem se conectar de maneira tão harmoniosa, este estudo é para você. Vamos descobrir o significado do proto-evangelho, as alianças feitas com Abraão, e como eventos aparentemente isolados apontam para o Messias prometido. Ao final, você terá não apenas uma nova perspectiva sobre Gênesis, mas também uma compreensão mais rica do plano soberano de Deus, desde a criação até a redenção. Então, prepare-se para essa jornada fascinante pelo primeiro livro da Bíblia. Contexto geral de Gênesis e a promessa messiânica. Gênesis, como o primeiro livro da Bíblia, não é apenas um relato das origens do universo e da humanidade. Ele estabelece os fundamentos teológicos para todo o restante das Escrituras, introduzindo temas como a soberania de Deus, a queda da humanidade e a promessa de redenção. Desde os primeiros capítulos, vemos o plano divino tomando forma. Em Gênesis 3:15, Deus anuncia a primeira promessa messiânica, conhecida como proto-evangelho. Após a queda de Adão e Eva, Deus declara que a semente da mulher o esmagará a cabeça da serpente, um prenúncio claro da vitória de Cristo sobre o pecado e Satanás. Esse versículo, frequentemente citado como a base da esperança redentora, prepara o terreno para toda a narrativa bíblica. A partir dele, a história se desdobra, revelando como Deus trabalha através de gerações para trazer o Salvador ao mundo. Ao conectar Gênesis ao Novo Testamento, entendemos que a Bíblia não é apenas uma coleção de livros, mas uma única história coesa, escrita pela inspiração divina. É essa conexão que começaremos a desvendar, à medida que analisamos as principais profecias messiânicas em Gênesis. As principais profecias e referências messiânicas em Gênesis. Gênesis 3:15, o proto-evangelho. No proto-evangelho, encontramos o primeiro vislumbre do plano de redenção. A semente da mulher refere-se diretamente a Cristo, o único capaz de derrotar Satanás e restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade. Essa promessa não apenas aponta para a vitória de Cristo na cruz, mas também nos lembra de que, desde o início, Deus já havia traçado um plano para resgatar a criação. Gênesis 12:1-3, a promessa a Abraão. Séculos depois, Deus escolhe Abraão, fazendo uma aliança que ecoa até os dias de hoje. Em Gênesis 12:3, ele promete: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa declaração é mais do que uma bênção local. Ela é profética, apontando para Jesus, o descendente de Abraão, que traria salvação ao mundo. Paulo, em Gálatas 3:16, confirma que essa promessa é cumprida em Cristo. Gênesis 22:8, o sacrifício de Isaque. A história do sacrifício de Isaque é talvez uma das tipologias messiânicas mais claras do Antigo Testamento. Quando Abraão declara: Deus proverá para si o cordeiro, ele profetiza sobre o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como Isaque carregou a madeira para o altar, Jesus carregou a cruz para o Calvário, completando o plano divino. Gênesis 49:10, a profecia de Jacó. Antes de sua morte, Jacó abençoa seus filhos, e em Gênesis 49:10, ele profetiza sobre Judá: o cetro não se afastará de Judá. Essa promessa se cumpre plenamente em Jesus, descendente da tribo de Judá, como Rei eterno. Essas passagens revelam que Gênesis, longe de ser apenas um livro histórico, é o início de uma história de redenção divina que se realiza em Cristo. A conexão com o Novo Testamento. As promessas e referências messiânicas em Gênesis não apenas estabelecem a base teológica para o Antigo Testamento, mas também se entrelaçam de forma profunda com o Novo Testamento. Essa conexão demonstra a unidade das Escrituras e o plano soberano de Deus ao longo da história. Genealogia de Jesus em Mateus 1:1. O Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus, traçando sua linhagem desde Abraão e Judá, como descrito em Gênesis. Isso confirma que Cristo é o cumprimento das promessas feitas a Abraão e Jacó, solidificando sua posição como Messias prometido. Jesus como o Cordeiro de Deus. Em João 1:29, João Batista declara: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa identificação ecoa diretamente o sacrifício de Isaque em Gênesis 22, onde Deus proveria o cordeiro. Jesus, ao se sacrificar, cumpre essa promessa, tornando-se o cordeiro definitivo que redime a humanidade. Cristo como Rei prometido. A profecia de Gênesis 49:10, que fala do cetro de Judá,
encontra seu cumprimento na realeza eterna de Jesus. Apocalipse 5:5 descreve como o leão da tribo de Judá, coroando como rei prometido e soberano. Essa conexão entre Gênesis e o Novo Testamento reforça que a Bíblia é uma história única e coesa, mostrando a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Compreender essas conexões nos ajuda a enxergar o plano redentor de forma mais clara, aprofundando nossa fé e admiração pela obra divina. Importância teológica e espiritual. A compreensão das profecias messiânicas em Gênesis não é apenas um exercício intelectual, mas um fator crucial para a formação da fé cristã. Gênesis nos revela o plano divino desde os primórdios da criação até a promessa de salvação, estabelecendo uma base sólida para a teologia cristã. Essa conexão nos oferece uma visão mais profunda da soberania de Deus e de sua fidelidade em cumprir suas promessas. Soberania de Deus na redenção. Gênesis nos mostra que a redenção não é um plano improvisado ou reativo, mas uma obra cuidadosamente planejada desde o início. Mesmo após a queda de Adão e Eva, Deus não abandona o homem, mas traça o caminho para a restauração por meio de Cristo. O proto-evangelho, em Gênesis 3:15, é a garantia de que Deus já havia providenciado uma solução para o pecado humano antes mesmo de ele ocorrer. Fidelidade de Deus às suas promessas. À medida que avançamos pela Bíblia, vemos a fidelidade de Deus em cumprir cada uma de suas promessas. Desde a aliança com Abraão até a vinda do Messias, todas as profecias de Gênesis se cumprem em Cristo. Esse fato nos fortalece espiritualmente, pois podemos confiar que o Deus que cumpriu essas promessas também cumprirá todas as demais, incluindo a promessa de vida eterna através de Jesus. Aplicações práticas para a vida cristã. O estudo dessas promessas messiânicas também tem implicações práticas para os cristãos de hoje. Em momentos de dificuldades, podemos olhar para a história de Gênesis e lembrar que, assim como Deus foi fiel no passado, Ele continuará sendo fiel no presente e no futuro. Isso fortalece nossa esperança e confiança em suas promessas. Compreender o papel de Gênesis no plano redentor nos leva a uma fé mais firme, baseada não apenas nas palavras de Cristo, mas na totalidade da Escritura, que nos revela a obra de Deus desde o princípio. Ao longo deste vídeo, exploramos como o livro de Gênesis, longe de ser apenas uma introdução histórica, é o início de um plano divino de redenção que culmina em Cristo. Desde o proto-evangelho em Gênesis 3:15 até as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, cada parte dessa narrativa aponta diretamente para a vinda do Messias, o Salvador prometido. Essas profecias e referências nos mostram que Deus, desde o princípio, tinha um plano soberano para restaurar o que foi perdido no Éden. Cristo, como descendente de Abraão e rei da tribo de Judá, é o cumprimento perfeito de todas essas promessas, trazendo salvação não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Como cristãos, a compreensão dessas conexões entre o Antigo e o Novo Testamento nos fortalece na fé. Nos lembra que o Deus que fez essas promessas, e que as cumpriu em Cristo, continuará a ser fiel às promessas futuras que temos em Jesus. Sua fidelidade é uma âncora para nossa alma.